Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu estou acompanhado de dois amigos novamente, o Maésio me ajudando no som e o Marquinho me ajudando nas imagens. E esse período é o período que nós separamos para conversar a respeito de algum tema bíblico e a respeito de algum assunto bíblico. Hoje nós vamos conversar sobre a oração. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos para ouvirmos mais da Tua Palavra e nela meditarmos e nela crescermos em sabedoria, em discernimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é que o Senhor nos transforme à imagem do Teu Filho Jesus. Que esse assunto da oração, que é um assunto tão importante para nós, ao nós ouvirmos esse assunto, nós venhamos ser transformados pela Sua Palavra. E que nós venhamos entender o assunto da oração como um presente, uma dádiva do Senhor Jesus Cristo a nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, qual é o alvo da vida cristã? Certamente é a piedade resultante de obediência a Cristo. A oração motiva e nutre a obediência. E é claro que o conhecimento é importante, porque sem ele nós não podemos saber o que Deus requer de nós. E meus irmãos, conhecimento e verdade, eles permanecem abstratos se nós não tivermos uma comunhão com Deus em oração. O Espírito Santo nos ensina, nos inspira e ilumina a palavra de Deus para nós. Ele ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder ao Pai em oração. Em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Romanos 8,15 nos diz que a adoção espiritual nos torna filhos de Deus, nos leva a clamar em expressões verbais, Abba, Pai. O Espírito Santo ele confirma em nosso coração que nós somos amados de Deus. Sem o Espírito Santo, as nossas mentes elas ficam em trevas e os nossos corações frios. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado nos dias de hoje. A oração é tanto um privilégio como um dever. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, ela exige trabalho. Em um sentido, a oração ela não é natural para nós. Embora nós tenhamos sido criados para ter comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos e indiferentes para com algo tão importante como a oração. E o novo nascimento, ele desperta um desejo de comunhão com Deus, mas o pecado resiste ao Espírito, o pecado ele ainda habita dentro de nós. E nós podemos obter conforto no fato de que Deus conhece nossos corações e ouve nossas petições não proferidas, assim como Ele ouve as palavras que emanam dos nossos lábios. E sempre que formos incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas da nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que nós deveríamos orar, o Espírito Santo ele intercede por nós. Romanos 8, dos versos 26 a 27 nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, ele não nos deixa entregues à nossa própria sorte. O Espírito Santo, ele não é uma influência, ou uma energia, ou alguém distante, mas é um consolador presente, a quem Cristo enviou para estar sempre conosco.
E é bastante interessante porque aí no texto tem a palavra gemido, né? O gemido ele é uma expressão de dor. Nós gememos quando nós não conseguimos expressar em palavras os nossos sentimentos intensos. E assim que o Espírito Santo ele intercede por nós, em nós ao Deus que está sobre nós. Há uma razão para nós crermos, com base nesse texto, que se nós orarmos incorretamente, o Espírito Santo corrige os erros em nossas orações antes que apresente ao Pai. Porque no verso 27 nos diz que segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. A intercessão do Espírito não é pelo mundo, mas pelos santos, ou seja, pelos crentes. A intercessão do Espírito, ela não se baseia em sentimentos equivocados ou em propósitos errados. A intercessão do Espírito está sempre em harmonia com a vontade e o plano divino. E o plano divino tem dois objetivos: o nosso bem e a sua glória. Quando nós examinamos a vida dos grandes santos da igreja, nós vemos que eles eram grandes homens de oração. John Wesley comentou uma certa vez que ele não tinha nenhuma apreciação por ministros que não gastassem pelo menos 4 horas por dia em oração. Lutero disse que ele orava regularmente 1 hora por dia, exceto quando experimentava um dia muito atarefado. Nesses dias ele orava por 2 horas. John Charles Riley vai nos dizer: a negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. E nós vamos considerar o exemplo de Pedro em Lucas, no capítulo 22, quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras para orar, e como era de costume, ele diz aos seus discípulos: orai para que não entrem em tentação. Em vez disso, os discípulos eles dormem, né? E a próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada, e depois ele nega a Cristo. Pedro não orou, e como resultado disso, ele caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Nós caímos em particular antes de cairmos em público. E há um tempo certo e um tempo errado para nós orarmos. A pergunta que fica em Isaías 50, verso 4, fala sobre amanhã como um tempo em que Deus outorga o desejo de orarmos diariamente. Diz assim Isaías: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que me é ensinado. Mas em outras passagens, meus irmãos, mostram tempos de oração em todas as horas do dia. Nenhuma parte do dia ela é separada como a mais santificada do que a outra. Jesus orou de manhã, durante o dia, e às vezes orou durante a noite, ou toda a noite. E há evidência de que ele tinha um tempo separado para oração, mas considerando o relacionamento que Jesus teve com o Pai, nós sabemos que a comunhão entre eles nunca parou. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Deus nos manda orar sem cessar. Isso significa que nós devemos viver em um contínuo estado de comunhão com o nosso Pai Celestial. A oração, portanto, ela é central e crucial na vida do cristão. Mas por que Deus quer que nós oremos? Não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Jesus nos diz: porque o seu Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam, antes mesmo que vocês venham abrir a boca, em Mateus 6, verso 8. Deus quer que nós oremos porque a oração revela a nossa confiança em Deus, e é um meio pelo qual a nossa confiança nele pode crescer. Talvez a principal ênfase da doutrina bíblica da oração é que nós devemos orar com fé, o que significa confiar em Deus e dele depender. Deus, como nosso Criador, se deleita ao ver que nós, suas criaturas, nele confiamos. A atitude de dependência ou de confiança é a mais apropriada numa relação de Criador com criatura. E orar com humildade, confiança,
também indica que nós estamos genuinamente convencidos da sabedoria, do amor, da bondade e do poder de Deus, na verdade de todos os atributos que compõem o seu excelente caráter. Quando nós oramos sinceramente, nós, pessoas, na totalidade do nosso caráter, nos relacionamos com Deus pessoal, na totalidade do seu caráter. Assim, tudo que pensamos ou sentimos em relação a Deus se expressa na nossa oração. Nada mais natural que Deus se deleite com essa atividade e assim a enfatize bastante no seu relacionamento conosco. As primeiras palavras da oração dominical, Pai nosso que estás no céu, nós reconhecemos nessa fala a nossa dependência de Deus, um Deus que é Pai amoroso e sábio, e também nós reconhecemos que Ele governa sobre tudo e todos. As Escrituras 1000 vezes enfatizam a necessidade de confiarmos em Deus ao orar. Mas Deus não apenas quer que nós confiemos nele, Deus também quer que nós o amemos e com ele tenhamos comunhão. Tim Keller, uma certa vez disse: a oração é tanto uma conversa quanto um encontro. Nesse livro aqui, Oração, Experimentando Intimidade com Deus, um livro muito bom que você pode ler. E essa então é uma segunda razão porque Deus quer que nós oremos. A oração nos leva a uma comunhão mais profunda com Ele, e Ele nos ama e se deleita com a nossa comunhão com Ele. Uma terceira razão porque Deus quer que nós oremos é que na oração Deus permite que nós, criaturas, nos envolvamos em atividades revestidas de importância eterna. J.I. Packer vai nos dizer: orar é ir do dever ao deleite. Martin Lloyd-Jones diz: é difícil, formidável, até escrever sobre oração. Sente-se temor de tocar na arca, mas talvez esse próprio esforço também seja graciosamente visto por aquele que vive para interceder por nós, como uma oração para saber como orar melhor. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Na oração nós estamos em companhia de alguém e esse alguém é único. Deus é a única pessoa de quem nós não podemos esconder nada. Diante dele, inevitavelmente, você se enxerga sobre uma nova luz sem igual. A oração, portanto, nos leva a um autoconhecimento impossível de alcançar de outro modo. E também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, essa reordenação dos nossos afetos, dos nossos amores. Amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo, isso faz com que o nosso coração seja empobrecido e torna-nos menos capazes de aprender. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que Ele tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração ela confere confiabilidade para que nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para enfim tratá-lo como Deus. A oração nada mais do que é a chave para tudo o que nós necessitamos fazer e ser na vida. Nós devemos aprender a orar, nós temos de aprender. E a minha pergunta é: o que é oração? A oração ela é um dos fenômenos mais comuns da vida humana. Até pessoas professadamente não religiosas às vezes oram. Estudos demonstram que em países secularizados a oração continua a ser praticada, não só por aqueles que não têm nenhuma preferência religiosa, mas também por muitos daqueles que não acreditam em Deus. Um estudo de 2004 revelou que quase 30% dos ateus admitem orar às vezes, e outro verificou que 17% das pessoas que afirmam não crer em Deus oram com regularidade. O estudioso italiano Giuseppe Giordano, alguma coisa assim, disse:
Em quase todos os estudos da sociologia do comportamento religioso, é bastante visível que uma porcentagem muito alta de pessoas declara orar todos os dias. E muitos e muitas dizem fazer isso várias vezes ao dia. Isso significa que todo mundo ora, meus irmãos? Não. Sempre houve entre os seres humanos alguma espécie de tentativa de comunicação entre reinos humanos e divino. Parece que existe um instinto humano de orar. O teólogo suíço Karl Barth chama isso de nossa ânsia incurável por Deus. Dizer que a oração é uma prática quase universal não significa afirmar que toda oração é igual. A oração não é nossa descoberta ou conquista, antes é obra de Deus no homem. A oração é uma resposta verbal de fé a uma palavra de Deus transcendente e à sua graça. Não um mergulho interior para descobrir que nós somos um com todas as coisas e com Deus. Qual é a essência da oração? Todos os seres humanos, eles são feitos à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 27 vai nos dizer isso. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem e a mulher, à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Portar a imagem de Deus significa que nós somos criados para refletir Deus e com Ele nos relacionar. Por isso, no século XVI, o reformador João Calvino escreveu sobre Divinitatis Sensu, o que seria o senso da divindade, que todos os seres humanos possuem. João Calvino diz: existe dentro da mente humana, por instinto natural, na verdade, uma consciência da divindade. Portanto, a semente da religião está plantada em todos. Outros teólogos chamam isso e também consideram o senso da divindade a razão pela qual a oração é tão presente na humanidade. Em Romanos capítulo 1, verso 19 a 20, nós lemos que nós podemos olhar para o mundo e concluir que algum poder grandioso criou o mundo e sustenta o mundo. Vai nos dizer: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, como seu poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O teólogo inglês John Owen também acreditava que o impulso natural de orar estava presente em todos os povos e que ele é original na lei da natureza e um reconhecimento natural, necessário e fundamental do ser divino. E ele acrescentou que muitas religiões e culturas não cristãs envergonham os cristãos pelo zelo com que eles tratam a oração. Jonathan Edwards acrescentou que Deus às vezes se agrada de responder às orações dos descrentes, não por nenhuma obrigação ou estritamente por sua piedade e misericórdia soberana. E ele cita para nós os exemplos bíblicos de Deus ouvindo os clamores dos ninivitas em Jonas 3 e até do maldoso rei Acabe em 1 Reis. Meus irmãos, com tudo isso em mente, nós podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus à sua disposição. Em algum grau, todos têm um senso de que precisam de algo ou de alguém que esteja em um plano superior e que seja infinitamente maior do que eles. Orar, mesmo que não passe de um clamor por socorro lançado ao vento, é buscar responder e se conectar a esse ser e a essa realidade. Acredito que esse seja o denominador comum de toda oração humana.
mas como nossa definição entende a oração como uma resposta ao conhecimento de Deus, isso significa que a oração sofre profunda alteração de acordo com o volume e a precisão desse conhecimento. Embora todos possam ter um sensus divinitatis, Calvino observou que todos nós remodelamos esse senso da divindade de modo a que se adapte a nossos próprios interesses e desejos, a menos que a nossa visão de Deus ela seja corrigida e esclarecida pelo Espírito e também pelas Sagradas Escrituras. Os cristãos, eles acreditam que pelas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, a nossa compreensão de Deus pode se tornar clara. No momento em que nós nascemos de novo por meio do Espírito, pela fé em Cristo, esse Espírito nos mostra que nós não somos meros súditos de Deus, mas também somos seus filhos e podemos conversar com Ele como um nosso pai, de uma relação de pai para filho. Gálatas 4, verso 4 a 6 vai nos dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Então, pela palavra e pelo Espírito, o coração e a oração se converte em resposta a Deus. Toda oração consiste em responder a Deus. Em todos os casos, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. O ouvir, ele sempre precede o pedir. Deus vem a nós primeiro, ou jamais nós estenderíamos a mão em sua direção. Calbart diz: por mais difícil que possa parecer, ouvir precede mesmo o pedir. É a sua base, torna real o pedir, a súplica da oração cristã. Quanto mais claro o nosso entendimento de quem é Deus, melhores serão as nossas orações. Tim Keller vai nos dizer que a oração como dom é uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Muitas das nossas conversas, irmãos, ou talvez a maior parte das nossas conversas, são de uma certa forma superficial. As pessoas, elas conseguem trocar informações sem se revelarem muito. Algumas conversas, no entanto, elas vão mais a fundo, e indo mais a fundo, e quando isso acontece, nós sentimos que ambas das partes envolvidas estão revelando não só informação, mas o próprio ser. A conversa então se torna um encontro pessoal, uma conexão verdadeira. A Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus como o ato de conhecer e de ser conhecido por Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12 vai nos dizer: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Um dos grandes temas da Reforma foi a ideia de que toda a vida deve ser vivida sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus e na presença de Deus. A oração não é um mero exercício de autoanálise terapêutica ou uma recitação religiosa. A oração é uma conversa com o próprio Deus pessoal. No ato e na dinâmica de orar, eu coloco toda a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, Ele sabe o que está em minha mente, mas eu tenho o privilégio de articular para Ele o que está lá. Portanto, nós vamos à oração para conhecer a Deus e para por Ele sermos conhecidos. O objetivo não é só compartilharmos ideias, mas também compartilhar nós mesmos. J.I. Packer, em sua famosa obra Conhecimento de Deus, escreve: conhecer a Deus é uma questão de tratativa pessoal. Conhecer a Deus é mais do que saber a respeito dele, é tratar com Ele à medida que Ele se abre para você e ser tratado por Ele. Amigos, abrem o coração
um para o outro por meio do que dizem e fazem. Não devemos perder de vista o fato de que conhecer a Deus é um relacionamento emocional, bem como intelectual e volutivo. E se assim não fosse, não poderia ser de verdade um relacionamento profundo entre duas pessoas. Então, meus queridos, orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, e que ao mesmo tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. No Antigo Testamento, Jó clama a Deus em oração. Apesar de todas as suas queixas, jamais ele se afasta de Deus. Ao invés disso, ele processa a sua dor e sofrimento por meio da oração. Jó não consegue aceitar a vida que Deus estava chamando para viver. Então o céu se enche de nuvens e Deus lhe fala de um redemoinho. Jó capítulo 38 vai nos dizer, você aí na sua casa pode ler, o Senhor relata em vívidos detalhes a criação e a sustentação do universo e do mundo natural. Atônito, Jó se humilha diante dessa visão mais profunda de Deus e é por ela transformado. Ele enfim dirige ao céu uma oração poderosa de arrependimento e adoração. Jó capítulo 42, os versos 1 ao 6, vamos ler. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. A questão proposta pelo livro surge bem no começo. É possível um homem ou uma mulher amar a Deus somente por quem Ele é, de modo a se sentir um contentamento na vida, independente das circunstâncias ao seu redor? No final do livro nós encontramos a resposta. Sim, é possível, mas é possível por meio da oração. Quanto maior a clareza com que Jó enxergava quem era Deus, mais plenas suas orações se tornavam, passando de simples queixa à confissão, ao apelo e ao louvor. No fim, ele é transformado, se torna capaz de enfrentar qualquer coisa na sua vida. Ele alcançou esse nível de caráter refinado pela prática do ouvir a palavra revelada de Deus e responder em oração. Quanto mais verdadeiro o seu conhecimento de Deus, mais fecundas suas orações se tornarão. O poder das nossas orações não se encontra em nossa luta e esforço, ou em qualquer técnica, mas em nosso conhecimento de Deus. John Charles Riley, em sua obra A Oração Muda as Coisas, vai nos dizer: minha confiança no futuro descansa em minha confiança no Deus que controla a história. Jesus Cristo é a palavra de Deus, não há comunicação da parte de Deus mais abrangente, pessoal e bela do que Ele. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, como Ele nos é mostrado nas Escrituras, contemplamos a glória de Deus através do filtro de uma natureza humana. Essa é uma das muitas razões pela qual os cristãos oram em nome de Jesus. Por intermédio de Cristo, a oração se transforma no que o reformador escocês John Knox chamou de uma conversa sincera e próxima com Deus, e no que João Calvino chamou de uma conversa íntima dos crentes com Deus, uma interação comunicativa de mão dupla. Por meio dele, Cristo, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E a pergunta que vem para nós é: se Deus sabe de tudo, por que nós devemos orar? Ele não é soberano? A soberania de Deus não anula a oração de adoração. A presciência de Deus, o fato dele ser soberano, não nega a oração de louvor. A única coisa que ele deveria e que deveria nos ajudar
e dar maior razão para expressarmos nossa adoração por quem Deus é. Se Ele sabe o que eu vou dizer antes que eu diga o seu conhecimento, ao invés de limitar a minha oração, deveria aprimorar a beleza do meu louvor referente a Ele. Os meus pais, eles são tão próximos um do outro, que existem momentos que eles sabem o que um vai dizer ao outro antes de que exista palavras faladas. Acredito que isso deve acontecer na sua casa também. Um olhar fala mais do que 1000 palavras, né? Se isso é verdadeiro em relação ao homem, quanto mais verdadeiro é em relação a Deus. Nós temos um incomparável privilégio de compartilhar os nossos pensamentos íntimos com Deus. E é claro que nós poderíamos simplesmente entrar em nosso cômodo de oração, permitir que Deus lesse a nossa mente e chamar isso de oração. Somos criaturas que se comunicam, primeiramente, por meio da fala. Oração falada é obviamente uma força de diálogo, uma maneira de nos comunicarmos e termos comunhão com Deus, ao sentido em que a soberania de Deus deve influenciar nossa atitude para com a oração, pelo menos no que diz respeito à adoração. Nosso entendimento da soberania de Deus deveria provocar em nós uma intensa vida de oração e de ação de graças. Por causa desse conhecimento, devemos ver cada benefício, cada bem e cada dom perfeito como uma expressão da abundância graça de Deus. Quanto mais entendermos a soberania de Deus, as nossas orações serão mais cheias de ações de graças. A doutrina cristã da Trindade, no entanto, ensina que existe um Deus em 3 pessoas, que se conhecem e amam umas às outras desde o alvorecer dos tempos. Dentro da Trindade, desde a eternidade, existe comunhão e comunicação por meio de palavras. O Pai fala com o Filho fala com o Pai, e o Pai e o Filho falam com o Espírito. Em João capítulo 17, nós temos um vislumbre desse falar na oração de Jesus a seu Pai. O Pai fala com o Filho e o Filho fala com o Pai. Vamos ler João capítulo 14, dos versos 4 em diante. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E agora nós temos o relato do Pai e o Filho falam com o Espírito. João capítulo 16, dos versos 13 a 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence a meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o fato teológico fundamental da oração é esse. Nós dirigimos a um Deus triuno, e nossas orações só podem ser ouvidas por intermédio da obra distinta de cada pessoa da Trindade. No Novo Testamento, a natureza triuna de Deus se torna explícita, mas em poucos lugares isso é tão condensado e visível e direto quanto em Mateus 28, em que Jesus envia os discípulos ao mundo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto não diz nos nomes deles, em vez disso declara que Pai, Filho
e Espírito Santo têm todos um único nome. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham uma natureza divina, que são um único ser. Só existe um Deus e não três. Embora Paulo fale sem parar da divindade de Cristo, dizendo que toda a plenitude de divindade habita nele, também afirma que não há outro Deus senão um só. Ou seja, Deus tem uma natureza, um nome e um ser. O Pai, o Filho e o Espírito são todos Deus, em plena condição de igualdade. Logo, há três pessoas na unidade do ser de Deus, igualmente divinas, que se amam e se conhecem, e que desde toda a eternidade trabalham juntas por nossa salvação. A nossa capacidade de amar outras pessoas, isso é bastante interessante, é apenas uma imagem do amor interno da Trindade que somos criados para refletir. Tim Keller vai nos dizer: orar é nosso modo de participar da felicidade do próprio Deus. Jonathan Edwards também nos diz: a oração nada mais é que a voz da fé. Qualquer um que tenha fé de verdade desejará orar, porque pelo Espírito a oração é a expressão audível da fé. Orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem da nossa vida, de que todas as coisas ruins serão para o nosso bem, e de que todas as coisas boas não nos podem ser tiradas, e de que as melhores ainda estão por vir. O padrão bíblico envolve meditação nas palavras das Escrituras, até respondermos a Deus com todo o nosso ser, dizendo: dai-me um coração íntegro para que eu possa louvá-lo, Senhor meu Deus, de todo o coração. Salmos 86. Timothy Ward diz que as palavras de Deus são idênticas a seus atos. Em Gênesis 1 nós temos o relato, Deus falando: haja luz, e houve luz. Essa passagem não ensina que primeiro Deus falou, depois foi e fez o que disse que faria. Não, a própria palavra dita por ele gerou a luz. Quando Deus dá nome a alguém, a sua palavra também constitui a pessoa. Ao rebatizar Abraão, pai de uma multidão, a palavra transformou um casal idoso em pessoas biológica e espiritualmente capazes de se tornarem os progenitores de uma raça inteira. Gênesis no capítulo 17. O Salmo 19 é, do início ao fim, um hino de louvor ao poder da voz de Deus. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despeça os cedros do Líbano, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor sacode os desertos de Cádiz. O falar e o agir de Deus se equiparam. Em Isaías 55, dos versos 10 e 11, nós vemos esse princípio teológico de maneira mais poderosa. Vai nos dizer a palavra do Senhor: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para nela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará que o desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Nós, seres humanos, nós podemos dizer: haja luz nesse lugar, mas logo em seguida nós precisamos acionar um interruptor, ou acender a luz, ou acender uma vela. As nossas palavras, elas necessitam de atos para sustentar e podem fracassar em atingir seus propósitos. Diferentemente, as palavras de Deus, no entanto, não fracassam em seus propósitos, porque para Deus, falar e agir são a mesma coisa. O Deus da Bíblia é um Deus que, pela própria natureza, age por meio da fala. Quando a Bíblia menciona a palavra de Deus, portanto, refere-se à presença ativa de Deus no mundo. Dizer que a palavra de Deus é proferida para realizar algo, equivale a dizer que Deus age para realizar algo.
Violar um dos mandamentos ou as palavras de Deus é violar o relacionamento com Ele. E Timothy Ward diz novamente: os atos verbais de Deus são uma espécie de extensão do próprio Deus. Se as palavras de Deus são a sua presença pessoal e ativa, então depositar confiança em suas palavras é depositar a confiança em Deus. E a conclusão é clara: Deus age por meio de suas palavras. A palavra ela é viva e ativa. Logo, o modo de Deus de se mostrar ativo e dinâmico em nossa vida é por meio da sua palavra, é por meio da Bíblia. Nós conhecemos ao Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Compreender as Escrituras não significa apenas adquirir informação sobre Deus. Se ao ouvirmos com confiança e fé, a palavra é um modo de realmente escutar Deus falar e também de nos encontrarmos com o próprio Deus. Edmundo Clowney escreveu: a Bíblia não apresenta a arte da oração, ela apresenta o Deus da oração. Não deveríamos decidir como orar baseados nas experiências ou nos sentimentos que desejamos. Ao invés disso, deveríamos fazer todo o possível para contemplar o nosso Deus como Ele é, e assim a oração aconteceria naturalmente. Quanto maior a clareza com que entendemos quem Ele é, maior nossa oração será moldada e determinada por isso. Se não estiverem imersas nas palavras de Deus, as nossas orações podem não só ser limitadas e superficiais, mas também não ter vínculos com a realidade. Nós podemos estar respondendo não a um Deus real, e sim aquilo que nós desejamos que tanto Deus quanto a vida sejam. De fato, se entregue à nossa própria sorte, o nosso coração com toda certeza tenderá a criar um Deus que não existe. Sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, estaremos apenas falando sozinhos. E para terminarmos, uma citação de Eugene Peterson: entregues a nós mesmos, oraremos a um Deus que diz o que gostamos de ouvir, ou a porção de Deus que somos capazes de entender. Crítico, no entanto, é falarmos com o Deus que nos fala e com tudo o que Ele nos diz. Há uma diferença entre orar a um Deus desconhecido, a quem esperamos descobrir em oração, e orar a um Deus conhecido, revelado por intermédio de Israel e de Jesus Cristo, que fala nossa língua. No primeiro caso, satisfazemos nossa sede de realização religiosa. No segundo, praticamos a fé obediente. O primeiro é muito mais divertido, o segundo, muito mais importante. Essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas sim aprendermos a responder a Deus. Essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas sim aprendermos a responder a Deus. A lição aqui não é que Deus nunca direciona nossos pensamentos, nem nos induz a escolher cursos sábios de ação, mas que nós não podemos estar certos de que Ele está nos falando, a menos que nós leiamos a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Portanto, que a nossa oração venha conter não a pobreza do nosso coração, mas sim a riqueza da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe acerca da sua palavra e a partir da sua palavra. Vamos orar, irmãos? Senhor, que tudo isso que nós falamos, que tudo isso que nós ouvimos e lemos acerca da tua palavra possa gerar na nossa comunidade homens e mulheres piedosos, homens e mulheres de oração. Mais do que nos preocuparmos com métodos, venhamos nos preocupar com homens e mulheres a quem o Senhor possa usar. E sabemos que o Senhor usa homens e mulheres de oração. Portanto, que a nossa vida seja uma vida de constância em oração. Que nós não venhamos vacilar, para que não venhamos cair em tentação, mas que a nossa vida possa ser marcada pela obediência acerca da Tua palavra.
e também venhamos a obedecer ao Senhor. Que a nossa vida possa alcançar deleite e prazer em oração, num relacionamento contigo, num relacionamento íntimo com o Senhor. É isso que o Senhor requer de nós. Por isso nos dê aquilo que nós necessitamos, para que nós venhamos ter um relacionamento contigo. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados e nos purifica pelo sangue do teu Filho Jesus. É isso que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus os abençoe grandemente. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Que Deus continue a cuidar da vida dos irmãos e que os irmãos também tenham um restante de uma boa semana. Tchau.